Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o nosso Evangelho no Lar. Hoje, que é dia 28 de outubro, e o mês de outubro está quase no fim, aqui estamos nós para começar mais uma semana, nesta segunda-feira, com as reflexões sobre as verdades maiores das leis cósmicas e universais que vieram até nós pelo nosso querido e amado Jesus e pelos seus apóstolos que as transcreveram e que vieram assim viajando no tempo, 2000 e muitos anos já. E assim, queridos companheiros, vamos começar. Já sabemos que este nosso estudo é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e, por enquanto, estamos a comentar com o livro Fonte Viva, que é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E assim convido a todos que queiram para um alinhamento, para uma prece, para despertarmos em nós a luz que temos dentro do nosso coração, que é figurativo, não é? Mas que temos dentro de nós, nossa essência divina, a nossa consciência. Vamos despertá-la, que ela nos afazeres do dia a dia fica sempre um bocadinho apagada. É assim, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, vamos respirar profundamente, porque a respiração é muito importante para todos nós. A respiração é o melhor que nós podemos fazer a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa mente física e ao nosso corpo espiritual, começando pelo perispírito, o duplo etéreo, os diferentes corpos que compõem toda a nossa essência energética. Assim respiremos profundo e calmamente e elevemos o nosso pensamento ao mais alto. Amado Mestre Jesus, luz, paz e bondade, gratidão imensa pela tua maravilhosa misericórdia. Gratidão por todos aqueles que, alinhados nos teus princípios e propósitos, nos auxiliam, nos amparam, nos orientam e nos estimulam a continuarmos a nossa caminhada para que cumpramos o propósito que nos trouxe a esta encarnação. E cada um terá o seu, mas por certo, esse propósito está fundamentado no amor, no bem, na caridade, na compaixão, na interajuda, na beleza e na alegria e na luz. Possamos ser fortalecidos em nós mesmos pela energia maravilhosa que vem da fonte criadora, do grande sol do universo. Que vem através dos diferentes sóis até nós. Essa energia que nos ativa diariamente, essa energia que limpa em nós o que é adultério, essa energia que nos incentiva a sermos cada dia melhores. E assim, com este propósito, vamos dar início ao nosso estudo. E que assim seja. Gratidão. Ora bem, queridos companheiros, espero que tenham o vosso copo de água, ou a vossa garrafinha, ou a vossa garrafa, ou o vosso garrafão, que vocês quiserem. Mas é muito importante nós neste estudo termos a água, porque a água vai plasmando toda a vibração positiva que vem através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, que vem através das bênçãos e dos fluidos que a espiritualidade da luz, que nos acompanha nestes estudos de luz,
possa derramar em cada um dos vossos recipientes com água, para que possam ser amparados também dessa forma. Ora bem, boa noite, Suzy, bem-vinda! Boa noite, Maria João. Boa noite para todos. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. Então, vamos iniciar o nosso estudo? Vamos, sim, senhor. Vamos então fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Isto é muito importante. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Peço desculpa. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. E que assim seja. Obrigado, Suzy. Que assim seja. Nós estamos nesta roda de samsara das diferentes encarnações há muito, muito tempo, não é? Somos todos nossos espíritos muito antigos, neste plano da Terra ou noutros planos, de outros mundos, de outros planetas, de outras órbitas, de outras galáxias, enfim. Não há barreiras para a viagem do espírito no seu processo reencarnatório. E o perdoar ainda é aquela lição que nos é difícil, verdade? Ainda é, porque quando nós achamos que já perdoamos e que já temos esse assunto transmutado, não é? Vem qualquer coisinha para nos, uma prova, não é? Vem uma prova e nós vimos que ainda não temos perdoado completamente. Pois nós estamos aqui para aprender a perdoar. É uma das grandes missões de toda a humanidade e de todos os seres, neste ou noutros mundos, é aprenderem a compaixão, o perdão e o amor. E, e o perdão não é fácil. Não é fácil porquê? Porque nós ainda temos o nosso ego muito, muito, muito fortalecido. E temos esse ego fortalecido, como nós aqui temos falado já várias vezes, porque estamos numa sociedade que estimula o ego, estimula a matéria, não estimula o espírito, não estimula a compaixão, não é? Não estimula a interajuda, estimula o individualismo, por todas as razões que nós já vamos sabendo e que não vamos aqui comentar hoje, não é este o objetivo do nosso estudo de hoje. De modo que o perdão é sempre uma das áreas mais difíceis para nós trabalharmos, porque bate no nosso egoísmo, bate no nosso orgulho. E nós achamos ainda hoje, por mais que estudemos, ainda achamos que nós sabemos tudo, quando ainda só sabemos um bocadinho de nada, do que quer que seja, não é? Mas nós achamos que sabemos tudo, achamos que temos que ter a última palavra, achamos que temos que lutar por fazer vencer as nossas ideias, enfim, tudo aquilo que nós vamos sabendo. E quando alguém nos ofende por alguma situação, nós ficamos muito zangados e depois para perdoarmos é um problema. Isto nas coisas pequeninas. E depois temos as coisas grandes. E muitas vezes as coisas grandes são coisas que vêm de outras vidas e que nós aqui estamos
para aprender a resolvê-las. E o perdão é uma delas. Mas não somos só nós encarnados que temos que aprender a perdoar. Muitas das situações de espíritos, irmãos nossos que já partiram e que se encontram na erraticidade, ainda não saíram completamente da psicosfera aqui da Terra, ou seja, ainda estão um bocadinho perdidos, ainda estão desorientados, muitas vezes porque não perdoam àqueles que cá ficaram. Muitas vezes por apego também, pelas coisas materiais, tal é a densidade do estímulo materialista que nós temos neste mundo. Portanto, aprender a perdoar é um objetivo maior das leis cósmicas e universais, é o objetivo maior da nossa reencarnação também, e é um objetivo maior mesmo quando nós desencarnamos e ainda não aprendemos. E temos duas formas de aprender. Ou nós vamos aprendendo nas colónias espirituais ou nas naves que circundam o planeta Terra, onde temos todos estes nossos irmãos para nos ajudar, para nos ensinar, para estudarmos, e depois reencarnamos de novo, normalmente com aqueles a quem não perdoamos, ou então os médiuns têm aqui o trabalho de ajudar a compreender as situações e mediar os problemas entre encarnados e desencarnados que não se perdoam mutuamente. E, portanto, tudo isto faz parte da ação da compaixão e do trabalho da luz entre nós encarnados e desencarnados, não é? Portanto, era bom que nós conseguíssemos, enquanto por aqui andamos, trabalhar também esta questão, não é? Porque o nosso Pai Criador, o princípio, que nos criou em luz, não queria que nós andássemos tão atrapalhados e, no fundo, tão debilitados com tantas questões que não são de luz, não é? E não perdoar é uma delas. E não adianta dizer que eu perdoo, mas não esqueço. Se não esquece, não perdoo. É simples. Porque nós, quando temos um problema resolvido na nossa cabeça, e no nosso coração, nós lembramos dos acontecimentos, mas não nos afetam de maneira nenhuma. E às vezes até deixamos de nos lembrar deles, não é? Quando as coisas são negativas, nós às vezes já nem nos lembramos delas, porque a mente tem essa capacidade de fazer um reset, tal como os computadores, de tudo aquilo que não lhe possa ser útil, ou tudo aquilo que lhe cause demasiada dor. E aqui temos dois pesos e duas medidas. Também pode ser uma ofensa tão grande que esquecemos porque não aguentamos reviver a dor. Mas isso já são outras questões. E, portanto, o que nós precisamos é de quê? De nos fortalecermos. E de nos fortalecermos onde e como? Fortalecermos na nossa própria consciência, através da luz maior que somos e da luz maior que nos criou, a quem nós chamamos comumente Deus. E é exatamente isso, esse título, Fortaleçamo-nos, que é a leitura do capítulo 111 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Intitula-se exatamente Fortaleçamo-nos. E antes de começarmos aqui a ler, todos os livros que foram escritos estão enquadrados na época em que foram escritos, hoje em dia também. Mas estes livros de filosofia, estes livros de espiritualidade, são os Evangelhos, como são os livros de Allan Kardec, como são os livros do Chico, e tantos outros, estão enquadrados realmente no tempo em que viveram, têm a linguagem do tempo em que foram escritos, em que viveram os seus autores, e têm também a misericórdia divina no amparo de quem psicografou os livros e no amparo de quem os vai ler. Cuidado maior da espiritualidade
é que nós compreendamos as coisas à medida, ou seja, as coisas sejam-nos ditas à medida da nossa compreensão. E, portanto, enquanto nós não compreendemos uma coisa, não nos é dada outra para nós entendermos, porque nós não vamos ter capacidade para isso. E aqui eu faço esta referência porque nesta leitura Emmanuel refere muito o Senhor, não é? O Senhor com S grande, que quer dizer Deus. E que hoje nós sabemos que, e hoje não, desde o século XIX, Kardec nos diz que é o princípio criador e abriu aqui todo este conhecimento e desmontou, digamos assim, desmistificou mais corretamente toda a questão e que nós também sabemos que todo esse princípio criador está dentro de nós, porque nós somos luz, nós somos centelhas divinas. Portanto, aqui, ao lermos este comentário, este capítulo de Emmanuel, podemos vê-lo nestas 3 ou 4 abrangências, está bem? Eu leio porque sou fiel aos autores sempre e por isso fundamento os nossos estudos nos livros, até porque energeticamente assim deverá ser, para depois termos a liberdade, cada um de nós, de interpretar de acordo com a sua capacidade de entendimento, não é? Não se levar demais a quem não entende, nem se tirar daquele que já entende mais. Temos sempre estas duas coisas e, portanto, temos que entender isto nesta perspectiva, está bem? Portanto, quando falamos do Senhor, estamos a falar de Deus, estamos a falar do princípio criador que está dentro de nós e, portanto, a mensagem maior aqui de Emmanuel é para que nos fortaleçamos a nós mesmos na nossa consciência, aumentando a nossa capacidade de entendimento, para que mais coisas nos sejam disponibilizadas, não é? E diz-nos então Emmanuel, posto isto, fortaleçamos-nos. Começa com uma frase de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: sede fortalecidos no Senhor. E não é sede fortalecidos pelo Senhor. E poderia ser aqui um preciosismo de linguagem, mas não é. Não é porque sede fortalecidos no Senhor, é fortalecer-nos, e agora consoante as interpretações, em Deus, portanto, no Deus, no princípio criador, fortaleçamos-nos na nossa consciência que está dentro de nós. Portanto, fortaleçamos-nos no Senhor. E diz assim Emmanuel: há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre os domínios próprios, ou sobre o domínio próprio. E esta frase, todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Tem muito a ver com o que nós aqui acabamos de falar, que a Suzy nos partilhou connosco do Evangelho, perdoai para que Deus vos perdoe. E tem a ver com o que temos estado aqui a falar, ou seja, perdoai para que Deus vos perdoe, perdoai para que eu me perdoo. Porque se eu não me perdoo naquilo que seja,
eu não estou a cumprir o meu dever, ou não estou a cumprir bem, como diz aqui Emmanuel, o meu dever face às leis eternas. Porque a maior de todas as leis, como nós sabemos, é o amor. E Jesus disse-nos: amai aos outros como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar os outros? Se eu não me perdoo, como é que eu posso perdoar os outros? Se eu me julgo ao ponto de me pôr em causa e de me fragilizar, eu não estou fortalecida na luz, na fé, porque se eu tivesse, não é? Eu amava-me a mim e perdoava a mim própria antes de poder amar e perdoar os outros. Este processo que podem dizer, é muito filosófico e complexo, é difícil, ele não é nem filosófico nem complexo, é uma lei divina. Agora, o difícil eu concordo. O difícil eu concordo. Porque a nossa educação, desde muito pequeninos, sempre foi uma educação, cada um teve a sua, obviamente, mas eu só posso falar da minha. E a minha foi uma educação com muito amor, não é? Mas foi uma educação com muita disciplina. E a disciplina, no tempo em que eu era criança, confundia-se muito disciplina dos processos do dia a dia, das aprendizagens do dia a dia, com disciplina também na área do amor e da educação e dos afetos, não é? E quem tem mais ou menos a minha idade sabe que os afetos, e a gestão do amor próprio eram muitas vezes difíceis de gerir de forma a que nós pudéssemos ter, desde muito novos, esse amor próprio bem fortalecido. Portanto, muitos de nós nessa altura, fomos muito, eu vou usar uma palavra um bocadinho forte, mas não me está a vir outra, fomos muito castrados na nossa individualidade, não é? E isso deixou-nos de alguma maneira fragilizados enquanto seres que se estão a desenvolver. E, portanto, nós temos que, depois de adultos e quando começamos a ter consciência, começarmos a aprender a amar-nos a nós mesmos e a aprender a perdoar-nos a nós mesmos, a aceitarmos os erros que são naturais e normais como lições e a não nos julgarmos por eles, mas a fortalecer-nos nas lições que esses erros que não são, mas que nós temos essa tendência para rotular dessa forma, no fundo foram as grandes aprendizagens ou as grandes alavancas para nós hoje sermos o que somos, para nós hoje nos descobrirmos um pouco, para nós nos conhecermos um bocadinho melhor. Portanto, eu acho esta frase aqui muito interessante e dela tem a ver exatamente com o facto de nos fortalecermos na fé que é a fé em nós mesmos, que é a crença daquilo que já sabemos, que é a capacidade que nós sabemos que temos de sermos deuses, no fundo, de sermos princípios criadores de luz, de amor e paz, mas princípios recriadores de nós mesmos, ou até criadores de nós mesmos, quando nós ainda não temos em nós, e vamos recriando e vamos aumentando a nossa capacidade de entendimento, o mesmo quer dizer aumentando a nossa consciência, ampliando a nossa consciência. E é muito interessante que ele diz somente a consciência edificada na fé. As palavras estão cá todas. Nós é que às vezes temos alguma tendência, todos temos, para só lermos de acordo com aquilo que já entendemos, não é? Se nós não entendemos ou não sabemos, nós não vamos ler com a profundidade que às vezes poderia. E daqui a uns tempos, como nós já tivemos aprendido mais um bocadinho, vamos ler outra vez e vamos achar que aquilo ainda tem aqui mais qualquer coisa para aprender, que ainda não fomos à profundidade que devíamos ir, não é assim? Estes livros da espiritualidade
trazem sempre segundas e terceiras mensagens. E continua Emmanuel: somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Portanto, não procuremos segurança fora de nós, está tudo dentro de nós. E nós temos é mesmo que nos aprender a amar para que consigamos estar fortalecidos, possamos estar tranquilos e serenos, que é isso que nós precisamos para fazermos o nosso caminho, compromisso com a espiritualidade. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. A tarefa que o Divino Mestre nos confiou é amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e amarmos o outro como a nós mesmos, não é? E para isso nós temos que estar fortalecidos, não podemos estar frágeis, não podemos estar inseguros, não podemos ter medos, não podemos estar tristes, nós temos que estar fortalecidos, temos que estar destemidos, porque temos em nós a luz que precisamos para estas grandes tarefas. Suzy, o que tens tu para nos dizer? Tenho para dizer que realmente é uma leitura muito interessante, é muito bonita. De facto, nós não somos ensinados a amar-nos a nós mesmos. Nós somos programados quando nascemos e iremos assim por muitos anos, sempre uma programação. E não nos ensinam que devemos amar-nos a nós mesmos, que temos dentro de nós tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que procuramos. Ninguém nos ensina isso. Não. E de facto não é fácil quando a nossa consciência desperta, vamos à procura. E então depois aí é que chegamos à conclusão que realmente não fez sentido aquilo que nos ensinaram, porque não ajudou, só ajudou a complicar mais. E de facto é que encontramos, mas realmente o perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Não. É só uma questão de querer. É uma questão de querer, de força de vontade e perceber que para perdoarmos a nós, perdoarmos os outros, não temos que ser amigos íntimos dos outros, temos simplesmente que procurar entender que fizeram o melhor que sabiam. Naquela altura era o que sabiam, não sabiam para fazer mais, para fazer melhor. E eu acho que partindo disso se torna um bocadinho mais fácil, procurando entender. Porque nós também erramos. É isso, é ter compaixão. Nós também erramos, também precisamos que alguém nos perdoe a nós, não é? Não é só nós perdoar os outros, nós também temos que perdoar. Exatamente, é isso mesmo. E temos que ser fortes para aceitar que também temos que ser perdoados. Exatamente, temos que nos fortalecer, né? Para poder chegar a esse ponto. É isso mesmo, Suzy. Muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada, eu. É muito bom ter a tua companhia. Muito obrigada. E eu também. Também isso faz parte do Evangelho à segunda-feira, já faz parte da minha vida. É mesmo. Então vá, Suzy, uma noite boa, beijinhos. Obrigada. E até amanhã, que amanhã boa noite para todos e até amanhã. Espíritos. É verdade. Às 11 horas, às 11 horas, da noite. Sim, senhora. Então, Tá. beijinhos Okay. grandes. Até Beijinhos. amanhã. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, beijinhos.